amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, vou falar para vocês sobre diabetes, Covid-19 e acupuntura. Se você tem vontade de ouvir sobre todos esses assuntos juntos no mesmo lugar, esse vídeo é para você, então vem. Antes de começar, vou pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal para receber notificações de novos vídeos e novos conteúdos. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha nos vídeos que a gente já tem e se faltar qualquer assunto que eu ainda não tenha falado, dá uma dica aqui pra gente, escreve aqui o que você gostaria de ouvir e eu vou fazer um vídeo para vocês, tudo bem? Então vamos falar então do assunto desse vídeo diabetes, Covid-19 e acupuntura. Gente, a diabetes é uma doença onde há uma falta de insulina, ou o paciente não produz insulina, ou o paciente produz insulina insuficiente. A insulina é responsável por remover o açúcar do sangue e levar aonde precisa de açúcar. E sim, o teu corpo precisa de açúcar para funcionar. Seu coração, teu pulmão, seu cérebro, seus músculos, as suas articulações, tudo precisa de açúcar para funcionar. Mas em um diabético, ao invés do açúcar ser levado aonde precisa, ele fica no sangue, causando altas taxas de glicemia, ou seja, alta concentração de açúcar no sangue. Como é que fica o sangue de um diabético descontrolado, que não está medicado, que não está se tratando? É mais ou menos assim, se você pegar um copo de água, encher esse copo de água pela metade e colocar bastante açúcar ali, você vai ver que vai ficar um melado, um viscoso. Então aquela água, na hora que você for despejar, vai ser viscosa, vai ser difícil de circular. É assim que acontece com o sangue de um diabético que não está controlado. O sangue fica viscoso e difícil de circular, não chegando aonde precisa. Então é mais fácil uma pessoa que tenha diabetes de gerar problemas cardíacos, problemas respiratórios, neuropatias periféricas, né? Então um pé diabético, problemas neurológicos. Sim, a diabetes ela é uma doença grave e que pode gerar outras consequências, outras doenças também graves no seu organismo. E aí que entra a Covid. É por conta desse monte de, como é que eu posso dizer, complicações que a diabetes pode causar, que essa pessoa diabética se torna grupo de risco para a Covid-19. A Covid-19 é uma doença gerada pelo coronavírus e que gera, em especial, entre outros sintomas, mas especificamente mais importantes, a insuficiência respiratória aguda, ou seja, a dificuldade extrema de respirar, fadiga extrema, dor no corpo e febre alta. Então, esses são os 4 principais sintomas da Covid-19. Então, você tem uma fadiga exacerbada, uma fadiga muito intensa, dores no corpo, febre alta e uma insuficiência respiratória, que é o motivo pelo qual todos nós estamos preocupados nesse momento. Você não conseguir respirar e precisar ser internado, entubado, para que um ventilador mecânico faça as vezes que o seu pulmão não consegue fazer. Ou seja, colocar você para respirar. Então vamos associar as duas coisas. O que as pesquisas mostram? E aí eu vou falar de pesquisa e na descrição do vídeo estarão as referências bibliográficas do que eu vou falar agora, tá? Também escrevi um artigo no blog Maia, por favor, se você puder, coloque aí pra gente o facilitandaacupuntura.com.br, porque eu também escrevi lá um texto sobre o mesmo assunto, para você que prefere ler ou que queira ter informação depois escrita, você encontra lá no vídeo do blog. No vídeo não, né? No texto do blog. Então, olha só, qual que é a grande preocupação? Os pesquisadores mostram que a diabetes em si não é um motivo para que a pessoa pegue a Covid mais facilmente. Eles não conseguiram provar isso. A preocupação dos pesquisadores é que, uma vez contaminado, uma pessoa com diabetes sofre sérios riscos de morrer por consequência da Covid. Então é uma soma de doenças, não é só uma pessoa diabética, controlada, medicada, bem conduzida por um endocrinologista, que não tem alterações severas na glicemia, que não tenha nenhuma outra consequência severa da diabetes,
e que esteja lavando as mãos, que esteja limpando as compras do supermercado, não entrando com o sapato em casa, enfim, todos os cuidados que a gente conhece de Covid, teoricamente, essa pessoa não tem risco de contrair a Covid mais fácil. Mas, se um diabético contrair, terá problemas. Qual é o problema principal? O problema principal é que a Covid gera falta de apetite e a Covid precisa de medicações que vão alterar a glicemia. Veja bem o que acontece com o diabético. O diabético, então, se ele pega uma Covid, ele vai desenvolver uma falta total de apetite. E se ele não estiver junto com outra pessoa que controle os horários dele de alimentação, e se por algum motivo ele não tiver consciência de que tem muito tempo que ele não come, ele pode entrar em hipoglicemia severa e entrar em choque hipoglicêmico, ou seja, falta açúcar geral para esse corpo. Só para vocês terem uma ideia, gente, o açúcar ele é muito necessário nas suas funções cerebrais. Então, se faltar, não vai dar muito certo. Um choque hipoglicêmico nesse momento, o paciente pode não se recuperar, pode vir a óbito, pode morrer. Por outro lado, um diabético que esteja contaminado pela Covid, que seja tratado com o que há de mais simples, que a gente diria aí, que são os remédios, alguns anti-inflamatórios, entre eles alguns corticoides, alguns remédios para tosse, por exemplo, entre eles xaropes, eles podem causar hiperglicemia. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia falou sobre isso, que os dois grandes problemas são esses, porque a pessoa ela pode ficar muito tempo sem se ligar que não comeu e entrar na hipoglicemia e, ao mesmo tempo, quando for tratar o Covid, ter uma hiperglicemia por consequência de medicamento. Portanto, a primeira coisa que uma pessoa diabética precisa fazer quando estiver contaminada pelo Covid-19 é checar mais vezes a glicemia durante o dia, com aqueles aparelhinhos que você tira uma gotinha de sangue do dedo e coloca na fita e mede. E é lógico que daí, gente, o que a gente tem de valores para o diabético, o médico vai controlar o que é o valor correto que aquela pessoa precisa estar ao longo de um dia normal, tá? Não vou entrar aqui em detalhes sobre os valores. O que vocês precisam saber é que a glicemia de uma pessoa saudável, em jejum, logo que acorda, mede, ela não pode passar de 99. Isso é de uma pessoa normal. A pessoa diabética, ela vai ter o controle glicêmico dela orientado por um endocrinologista, ok? Então, gente, o que mostram as pesquisas? Que pacientes diabéticos que pegaram o Covid elevaram a porcentagem de chance, né, de morte de 2,3% para 7,6%. Isso é científico. Então, um diabético que contrai a Covid vai acabar tendo 5% a mais de chance do que o normal de vir a óbito por conta da diabetes somado às complicações do Covid. Então, o controle glicêmico é o que há de mais importante, além do isolamento social, além das lavagens de mãos, de todos os cuidados, o que tem de mais importante para esse diabético será o controle da glicemia. Ok, então você está me dizendo o quê, Fernanda? Que teoricamente, então, não existem ainda dados suficientes para dizer que o diabético vai pegar a Covid mais fácil, mas existem dados mostrando que uma pessoa diabética que se contamine com Covid tem mais chance de morrer e de desenvolver aí a versão mais séria e mais complicada da doença. É isso? Sim, é isso que vai acontecer. Então, o que a gente precisa fazer? Não deixar que um diabético descompense a glicemia. E aí vem os artigos de acupuntura. Os artigos de acupuntura, não estou falando para vocês que é um monte de ficha de um consultório de um acupunturista dizendo que o paciente melhorou. Não, isso é científico, isso tem maneiras de controlar de forma que pessoas no mundo inteiro possam reproduzir esse protocolo e ajudar no controle da glicemia do seu paciente. Os artigos mostram que o ponto VC12 associado ao ponto E36, em especial com eletroacupuntura, ou seja, dando choquinho nas agulhas, fazem com que a glicemia do paciente seja controlada, em especial aqueles que estão entrando facilmente em hiperglicemia. Olha que interessante.
Um paciente com Covid-19 e diabetes num hospital, o problema maior dele vai ser a hiperglicemia por consequência de medicação. Mas outros artigos mostram, não em pacientes com Covid, já vou explicar por quê, você usar o E36 com VC12 vai controlar, vai trazer essa glicemia, essa hiperglicemia para níveis equilibrados e normais. Os testes foram feitos em ratos e humanos, com e sem eletroacupuntura, e eles deram basicamente o mesmo resultado, tendo um controle imediato da glicemia de um hiperglicêmico. Maia, por favor, mostre para o pessoal aí VC12. VC12 fica um palmo acima do umbigo, um palmo de dedos fechados acima do umbigo, sendo esse palmo baseado na mão do paciente. Se você for colocar VC12 em alguém, é um palmo do paciente acima do umbigo. E E36, 4 dedos fechados abaixo da borda lateral da patela, ou seja, da borda lateral do joelho. Maia, por favor, E36 para os pupilos que estão nos assistindo. Então, E36 e VC12 são pontos de controle da glicemia. E aí eles fizeram estimulações entre 2 e 15 minutos com eletroacupuntura, ou seja, agulha associado a choque, e fizeram de 20 a 30 minutos sem choque, todos com sucesso. Queridos amigos acupunturistas que estão ouvindo esse vídeo, nós podemos ajudar no controle da glicemia do nosso paciente diabético. Lógico que a gente não vai substituir o tratamento tradicional do endocrinologista, mas nós podemos fazer com que de repente use-se menos insulina ou outro tipo de medicação, somado ao controle que a acupuntura é capaz de fazer. E se esse paciente diabético vier a desenvolver Covid-19, possivelmente com um controle tão rigoroso que ele tem de glicemia, ele pode não complicar. Ele pode se tratar talvez de uma forma mais branda da doença. Você que é diabético e está assistindo esse vídeo, mas não é acupunturista, eu posso estimular, né? Você pode estimular esses pontos de acupuntura de outra maneira, com massagem, magnetoterapia, shipper? Pode. Talvez o resultado não seja tão forte quanto o resultado com agulhas, mas você deve sim tentar. E fazer. Por que não fazer? Vamos tentar fazer. São só 2 pontos. Lembrando que E36 é bilateral, direito e esquerdo, então vão ficar 3 pontos estimulados em vocês. Ah, tudo bem. E por que as pessoas não usam isso então, Fernanda, né? Aqui no Brasil? No Brasil, a acupuntura, o acupunturista não tem a profissão regulamentada. Isso significa que nós não somos reconhecidos como profissionais que podem atuar dentro de um hospital em um caso de uma pandemia. Mas se você for estudar um pouco a história, Wuhan, que foi o primeiro epicentro da doença no mundo, nós tivemos a acupuntura, a fitoterapia chinesa e a terapia com moxa associada à medicina tradicional ocidental para a cura dos pacientes com Covid-19. Talvez por isso o índice de mortes tenha sido menor, o controle tenha sido maior e mais rápido. Então, gente, esse vídeo todo foi para chegar nessa conclusão. Se nós temos uma doença de base, que é a diabetes, podendo complicar a vida de um paciente, né, diabético com Covid, e por outro lado nós temos a acupuntura com total capacidade de controlar a glicemia desse paciente, que é esse o fator, o descontrole da glicemia é o principal fator causador de morte em um diabético com Covid-19. Se a gente consegue controlar a glicemia com a acupuntura, por que a gente não pode usar isso nos hospitais? Então chegou a hora de você que é profissional de acupuntura começar a divulgar o trabalho do acupunturista, começar a proteger o teu paciente dentro do consultório. Chegou a hora da gente que é profissional começar a desenvolver artigos científicos para que a nossa voz seja ouvida, para que o paciente possa ter a opção de ser cuidado por um acupunturista também na linha de frente. Com certeza existem aí muitos médicos, muitos fisioterapeutas, muitos enfermeiros, muitos profissionais da saúde que estão trabalhando no front hoje, estão na linha de frente do Covid, que são acupunturistas e que, se fossem autorizados a usar a acupuntura em diabéticos com Covid, poderiam estar salvando mais uma vida. Fica a reflexão, independente de Covid, usem esses 2 pontos para ajudar no controle da glicemia.
e quem sabe daqui a um tempo a gente terá novidades e muito mais oportunidades de cuidar de vidas humanas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês e até a próxima.